e Mulher Negra no Audiovisual Campinense. O podcast sobre o protagonismo das mulheres negras na produção audiovisual. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos achou, né, e está nos acompanhando aqui nesse primeiro episódio da série que a gente está fazendo do projeto Tem Mulher Negra no Audiovisual Campinense. É um projeto que foi aprovado e financiado pela Lei Paulo Gustavo, por um edital do governo do estado, e depois do lançamento de um catálogo profissional reunindo 20 mulheres negras do audiovisual de Campina Grande, a gente está agora no momento de produção de uma série de 5 podcasts, e esse é o primeiro. Então, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, né, para essa conversa que a gente vai fazer aqui hoje. Eu sou Carla Borba, idealizadora e coordenadora do projeto, e nesta conversa de hoje eu divido esse diálogo com a jornalista Mirla dos Anjos, que é colaboradora do projeto, que foi a campo, né, fez a pesquisa, pesquisadora, esteve com muitas das que compõem o catálogo, para a gente conversar, para a gente dialogar com 2 das integrantes do catálogo, que muito nos honram com a presença aqui, Cris Leandro e Alana Thalita, né? Ambas estarão aqui abrilhantando, compartilhando suas histórias no audiovisual de Campina Grande. Elas que fazem também parte dessa cena e com muita gentileza atenderam ao nosso convite para a gente conversar um pouco hoje sobre que cena é essa, né? Qual é esse lugar que a mulher negra vem ocupando no audiovisual de Campina Grande. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. É muito, assim, é muita gratidão, sabe? Poder participar. É muito incentivo, sabe? Poder existir nessa cena, e eu agradeço muito pelo convite. Saudações, né? Saudações, cumprimentos a cada pessoa que chegou aqui. Achei tão bonitinho você começar já falando, né? Você que achou, né? Então, saudação às pessoas que acharam, que nos acharam através do catálogo, né? Ou por alguma pesquisa, ou quem sabe aí, por força divina mesmo, que está conectando você à nossa conversa. E gratidão também, desde já, pelo convite, e gratidão também pela confiança. Como é que vocês são de gerações diferentes, né? São de gerações diferentes, mas estão partilhando esse mesmo cenário. Eu queria que a gente dividisse aqui com quem nos ouve que conexões em comum, que pontos em comum, né, a gente pode ter da geração de Cris para a geração de Alana para essa mulher negra aqui no cenário de Campina Grande para o audiovisual. Então, minha geração, né? Eu chego, né, no audiovisual em um momento desafiador. Eu posso afirmar que é um momento rico, amplo, dá um certo medo, principalmente a partir do momento em que eu entendi aonde eu estava, não é? O cenário mesmo onde a Alana chega no audiovisual é um cenário que, quando eu não refletia, eu simplesmente estava ali com a roda, né, girando, na engrenagem fazendo, e não refletia onde eu acessei, conquistei. Como conquista, para mim era apenas mais um de tantos outros trabalhos que eu faço. Então o cenário, ele é um cenário extremamente desafiador. Aí me perguntem agora por quê? Por que é um cenário desafiador? É desafiador para o contexto de ser mulher e negra.
porque existe esse atravessamento, não apenas ser mulher no audiovisual. Eu sou mulher e sou negra. E o audiovisual também ele se compreende muito amplo. Conversando com outras pessoas, quando falo, né, principalmente agora, né, estou no catálogo, o audiovisual, então as pessoas dizem, como assim o audiovisual campinense? É cinema? Não só, não é? Não só, é amplo, é rádio, é TV, é jornal, é transmissão ao vivo, foi uma das minhas últimas experiências, transmissão não de qualquer coisa, mas do maior evento junino do Brasil, por 32 dias seguidos. O audiovisual, ele é assim, ele é uma seara. Publicidade. Próprias redes sociais que se publiciza, muitas vezes se vende, aquele espaço se vende ou não, mas que também não deixa, né, de ser um espaço para a criatividade, que é o nosso espaço. Eu estou no meio, a minha geração é a geração da criatividade, eu estou no meio desse, é uma efervescência, muita coisa acontecendo, e só agora que eu estou no audiovisual. E nesse leque que vocês apresentam, vocês visualizam um campo que é mais desafiador do que outro, que essa presença da mulher negra é mais silenciada, é mais preterida? Eu acho que é um espaço que a gente tem conseguido produzir, né, estar presente consideravelmente, assim. Mas ainda é muito difícil, assim, ainda vamos dizer, cotas, sabe? Mas uma cota, não a cota que a gente luta, que é direito nosso, historicamente é nosso direito, né? O Brasil tem essa dívida. Reparação, né? Reparação histórica. Então, o Brasil inteiro tem isso. Então, nesse momento, eu acho que ainda é difícil, porque ainda estamos em funções secundárias, sabe? E nós não só nós fazemos muito bem, porque nós fazemos excelente tudo que a gente decide fazer, mas ainda estamos em funções secundárias, né? Quando a gente tem capacidade que nós estudamos, nós pesquisamos, nós produzimos para estarmos em funções mais importantes, como direção, como a área da criatividade, né? E de roteirizar, de criar histórias, narrativas narrativas a partir da primeira pessoa. Então a gente está lutando por isso, esse espaço que ainda é difícil, ainda é muito difícil, assim, existe, né? Somos poucas, mas a gente quer mais. A gente quer ter mais. Eu arrisco, inclusive, Cris, a dizer que o lugar mais difícil é no lugar onde o publicizado, onde se há um mercado, onde se tem um cliente. Aí eu tenho que pegar um recorte meu, Alana, como produtora e como produtora de casting. Vamos levantar um casting agora para uma campanha publicitária. Hoje nós estamos aqui como tem mulheres negras no audiovisual campinense, mas será que tem atores nas campanhas publicitárias negras? Muito bem. Então, é difícil existir como quem está no meio contrata, inclusive para dar até espaço para que aquelas pessoas estejam no meio, para que elas sejam um espelho para quem vai assistir. Porque o nosso trabalho é bastidor, o meu trabalho é totalmente bastidor. E eu digo isso porque diversas vezes chega na mão campanha agora, Natal. Eu não sei como virão as campanhas de Natal, seja de prefeituras, de lojas, não sei. Eu sei que esse é um mercado que é pago, mas eu arrisco a dizer, eu queria muito errar. Era algo que eu queria assim, dizer, puxa, olha, errei feio. Eu queria muito ver pessoas negras ali, não apenas mulheres, pessoas, famílias negras naqueles espaços. E eu estive no meio disso, estou no meio disso há tanto tempo, há quase uma década, recrutando pessoas e o cliente não pede. E se porventura a gente coloca, já aconteceu de dizer, não, mas não é esse o perfil.
E dentro de mim eu me corroei e dizer, e o perfil dessa pessoa é o quê? É o perfil europeu, né? A gente tá no Brasil, em um recorte Nordeste, em um recorte menor Paraíba, interior, Campina Grande. Mas ainda querem uma família branca, heteronormativa, e que se encaixe em padrões que não são os nossos. E sem sotaque. E sem sotaque. Sem sotaque. Então... E eu acho que vocês tocam num ponto sensível, assim, quando a gente fala na parte de figuração, de atores também. Quando eles estão também, a gente consegue pensar em quais funções, em quais lugares eles estão, né? Quando a gente traz no cinema. Por exemplo, Cris tem todo um histórico, né? Como atriz, Como foi pra você, como tem sido pra você também esse lugar? Quais são os papéis que você consegue alcançar, que destinam pra você? Como você consegue ocupar esse espaço? Conta um pouquinho. Agora eu desisti em relação à atuação, porque eu cheguei em ponto que eu consigo escolher. E aí eu consigo escolher por ativismo mesmo, sabe? De dizer que não, isso aí eu não vou fazer, sabe? Porque ainda é um papel secundário, ainda é figuração, ainda é um cachê muito menor, que eu sei que a publicidade tem, eu sei porque eu sei como funciona, entende? Eu sei como é a engrenagem que tem. Então, assim, tem um cachê alto para uma branca, loira, no padrão europeu, mas com sotaque neutro, que eu não sei que sotaque é esse, mas enfim, eles conseguem produzir isso. E aí, mas não tem para uma pessoa negra, que também é representatividade, porque nós, mulheres negras, nós consumimos, né? Nós consumimos produtos de beleza, nós somos gente, então nós consumimos produtos e serviços de beleza. Somos nós que damos incentivo à vizinha lá do nosso bairro, que está começando lá o seu trabalho de manicure e pedicure. Somos nós que incentivamos esse pequeno negócio, né? São as mulheres domésticas que incentivam esses pequenos negócios. São essas mulheres que não têm crédito, mas elas compram à vista, sabe? Pagam tudo direitinho, produto, roupa, calçados, acessórios. E são essas mulheres que precisam dessa representatividade. Por exemplo, eu só compro em lojas que eu vejo que tem minha representatividade. Porque a minha pele não serve tons pastéis. A cor que é do branco não cai bem na minha. A minha melanina precisa de cor colorida, cores vivas. Então, eu quero ver como é que aquela cor vai ficar na minha pele. Eu quero ver como é que o tecido cai. Então, a partir de mulheres negras, quando eu vejo mulheres negras publicitando isso, aí eu consigo me encaixar, sabe? Então é essa representatividade. Isso aí é pra mim também. Isso né? Aí vem o também. Isso, esse pertencimento, lugar, né? Esse lugar também é meu. Né? Esse lugar eu também alcanço. Eu acho que já vai além da representatividade, já é o produto da representatividade, não é? O pertencer. Isso. Pertencer. Isso. Gente, e no set, Mirla fez essa provocação, né, em termos de lugares, espaços, mas eu queria entender um relato um pouco disso. Na hora de fechar essas participações, né, de um projeto de audiovisual, quais são os papéis, quais são os lugares que essa mulher negra vem conseguindo ocupar? E ainda adicionando a pergunta de Carla, também queria que vocês compartilhassem um pouco sobre como tem sido ocupar esses espaços, sabe? A respeito das atribuições, da remuneração também. Como tem funcionado isso? Posso começar? Vai fundo. Agora, tem sido bem difícil, assim, sabe? Por isso, pelo que a Alana acabou de falar, né? Os clientes veem a peça, não é bem isso que eu quero. Então, eles não conseguem ver na gente, na nossa comunidade,
clientes em potencial, mas nós somos. Então, é muito difícil, sabe, ainda estar num papel de protagonismo, numa publicidade, num curta, num longa, né? Quando a gente, eu pelo menos as minhas experiências de curta e longa, né, é sempre naquele papel secundário, né, assim, de pessoa mais humilde, pessoa que sofre muito. Então, e nós temos outras narrativas. Nunca somos as que sonham. Isso. Não, as que realizam, porque nós realizamos, sabe? Nós realizamos, nós também estamos bem, estamos produzindo, estamos conseguindo dar para a nossa família condições de vida, de educação, de lazer, de cultura, porque nós produzimos cultura. As nossas crianças, elas têm esse acesso, né? Então, é muito além disso, assim. Então, para mim, ainda é muito difícil, sabe? Porque viver só disso, por exemplo. Mas vocês conseguem perceber alguma mudança? A partir da inserção, o catálogo reuniu 20 mulheres e boa parcela delas estão ali como roteiristas, como diretoras, como pesquisadoras. Vocês conseguem perceber uma mudança nessa inserção do povo preto nessas narrativas, sim, conduzidas por essas mulheres? Sim. Inclusive, no dia do evento mesmo, em que estávamos todas reunidas, né, eu senti um orgulho que quase que me toma ao choro, por perceber isso, assim, união, estamos unidas. É muito mais fácil agora sermos achadas. Agora a pergunta que eu devolvo assim será que quem será que vai nos procurar, né? Eu quero crer que o mercado, ele de fato vai estar aberto para isso. E não é demeritando ninguém, pelo contrário. Quando eu li o catálogo, eu vim ler, confesso a você, no dia mesmo do evento, que eu cheguei em casa, fui ler com calma. Eu disse, meu Deus, olha no meio de quem eu estou, olha a potência dessas profissionais, sabe? São currículos incríveis. A gente tá falando, gente, de Paraíba, Campina Grande. É um recorte para Brasil, para um mercado do audiovisual. Para quem desconhece, o mercado audiovisual brasileiro, ele é o maior da América Latina. A gente tá falando da Paraíba, de Campina Grande, que acredito que tenham pessoas que não entendam nem que a gente produza tanto. E tem uma galera massa produzindo muita coisa e a gente tá no meio. Isso assim, isso é gostoso. Com recurso próprio, sabe? Produzindo com recurso próprio, com incentivos. Mas, assim, ainda queremos um pouco mais. Espaço. Mais espaço, exatamente. Porque, assim, a gente é reconhecido fora. A gente é reconhecido fora da Paraíba. Mas dentro da nossa cidade, da cidade em que nós pagamos impostos, que nós escolhemos os nossos representantes, é nesse lugar também que a gente quer estar reconhecida, sabe? Conhecida e reconhecida. Porque só entre nós nos reconhecemos entre nós temos sim uma comunidade, mas a gente quer ir para além disso, sabe? Eu acho que esse é o próximo passo que a gente pode dar, que é estar para além dessa comunidade e trazer que essa comunidade ela cresça, né? Que ela vá crescendo. Acho que se fazer vista, né? Porque agora eu tô com tanto orgulho do trabalho que eu tô encaminhando para um monte de gente. Eu tenho um amigo mesmo, o nome dele é Gerson Damasceno, um grande diretor de audiovisual aqui do Nordeste, com campanhas belíssimas. Ele estava gravando agora uma campanha para Natal recente. Eu conheci ele, inclusive, gravando campanha para Natal aqui em Campina Grande. E eu toda orgulhosa, enviei para ele, amigo, olha isso, olha quantas mulheres fazendo. E ele, nossa, Alana, que bacana. Pra ele é ótimo, porque diversas vezes ele já precisou de mim algumas vezes em João Pessoa, algumas vezes consegui suprir, outras não. E é uma pessoa que tem a consciência de dar espaço, que talvez sim seja como cota, né? Sim. Talvez seja um pensamento de cota, porque a todo tempo esse espaço ele foi muito elitizado, e por ser elitizado nós somos afastadas. Por que não grandes diretores homens brancos, como o meu amigo Gerson Damasceno, é um homem branco,
não é? Não consiga também enxergar, opa, tem oportunidade ali, eu preciso de produtora, eu preciso de uma cineasta, eu preciso de uma diretora, eu vou naquele catálogo, porque aquele catálogo eu acho que ali dá certo. Ai, gente, eu tô assim, pra mim, eu sei que o trabalho foi de mãos Carla, Mirla, a nossa amiga Val, mas assim, é um filho, tô achando que é um filho, eu digo sempre, desde o primeiro dia, é um campo grande, é uma seara, são sementinhas. Veja, é um instrumento que nasce a partir da identificação de um problema. Né? Efetivamente, a gente tem dados no país, os últimos números da Ancine indicam esse homem branco como sendo aquele que está no topo da cadeia, né? No topo, assumindo quase que 80% da direção e dos roteiros, né, da produção cinematográfica no Brasil, mais de 75%. Então é um número muito expressivo. As mulheres negras, de acordo com esses mesmos dados da Ancine, elas estão aí entre 1 a 3% na produção executiva, mas não figura nesse alto escalão, né? Então, assim, certamente esse é um dado que se reproduz na Paraíba também, né? Então, para a gente era essa inquietação quando Mirla e Val foram, né, no que a gente traçou como roteiro do trabalho, em busca das produtoras locais. Não, qual vai ser o nosso primeiro movimento? Vamos para as produtoras locais e vamos identificar se existem essas mulheres negras lá. Não estamos localizando, e agora? Né? Então agora a gente vai para para outra etapa, vamos buscar essas mulheres via outros circuitos, que não esses, né, das produtoras. Então aí foi o desafio, vai para as universidades, vai para os contatos dos coletivos, né, até a gente chegar em vocês, que aí essas mulheres estão produzindo, mas é a partir das produtoras, não, as produtoras não têm essa presença. É a partir de editais, como lembrou Cris, né? É a partir da própria se autofinanciando. Vamos produzir porque eu gosto, quero mostrar meu trabalho e de repente eu consigo fazer uma projeção que me gere, né, um retorno, mas eu primeiro vou ter que bancar. Então tinha essa inquietação, gente. E nesse mundo do audiovisual, como vocês bem pontuaram, não se restringe, né, ao cinema em si, mas se a gente pensa um pouco nas emissoras de televisão, a gente tem tido uma composição um pouco mais plural recentemente, mas até pouco tempo atrás é algo bem monocromático, né? E aí as argumentações são argumentações falaciosas, não tem essa presença porque inexiste, né? Porque as pessoas não querem, né? Preferem a produção, preferem ficar atrás das câmeras, né? Essa é uma argumentação muito conveniente, né, para justificar essa ausência. Então, partindo dessa dedução, gente, olha, ninguém vai poder mais dizer que não tem, né? Porque existe aí um catálogo com pelo menos 20 que estão aí produzindo. Hein? E aí eu queria saber de vocês, se entre vocês também há o acompanhamento e o consumo dessa produção dessas 20, porque nós temos diretoras, nós temos roteiristas, as pessoas estão produzindo. Se teve algo que eu ouvi desse período, né, até agora, que a gente começou essa produção, foi: tô na correria, tô no corre, tô na correria. Eu disse, gente, graças a Deus, o povo está produzindo muito. Carla, eu fico triste em ter que lhe responder dizendo que não, que eu não vinha consumindo o que essas outras 19 mulheres produziam. E isso me fez refletir. Quando eu comecei a ler o catálogo e fui vendo as expertise, eu fiquei encantada com a Cris, como com outras pessoas, né? A Cris, como ela tá aqui do meu lado, sem ciúmes, fica até mais fácil também falar, mas eu também fiquei com essa tristeza de dizer aonde estávamos, que eu perdi esse tempo e não acessei essas pessoas antes. Justo eu, porque eu me considero uma pessoa que consome arte, cultura,
Eu tenho isso como consumo mesmo, não é para mim um mero entretenimento, para mim é consumo. Eu gosto de cinema, eu amo música, a literatura, ela oralizada, ela escrita, ela contada, né? Cris é contadora de histórias. Eu amo contação de histórias. Já fiz contação de histórias para as crianças de abrigo, para menores aqui com trabalhos, né? Voluntário. E eu não conhecia. Sabe? Que triste. E que bom agora que eu passei a conhecer e passarei, esse é um compromisso que eu tenho mesmo, de ir buscar. Eu saí buscando elas no Instagram, saí seguindo todas para ir vendo o que é que elas estão fazendo, com uma curiosidade de quem quer realmente consumir o produto. Talvez esse não acesso tenha uma relação também com, para além da dificuldade da produção, existe uma dificuldade com os circuitos, né? Onde é que a minha produção está sendo veiculada, de que maneira ela foi divulgada, né? Para que público ela foi divulgada, e acaba que não alcançou todos os setores para também não ter te alcançado. Então tem um pouco disso também, né? Mas essa provocação de uma conexão fazia também parte, né, dos objetivos, né? Fortalecer, incentivar para que as pessoas que fazem parte, que têm esses marcadores sociais, né, o de gênero e de raça, pudessem, a partir desse entendimento de algo em comum, pudessem, né, unir, gerar aí essa rede, né, e fortalecê-la em busca de novas conquistas. Quando a gente fala do projeto, a gente fala dessa construção de uma rede, né? Um lugar em que a gente tem partilhado, inclusive aqui, as nossas vivências, né? Nesse contexto todo do audiovisual. E aí eu queria saber de vocês, falando sobre rede, sobre partilha, como é perceber a presença de outras mulheres e de mulheres negras no set, né? Como é vivenciar o trabalho do cinema, do audiovisual no geral, com essas mulheres? Traz uma sensação de que bom que você está aqui, posso contar com você. Como é para vocês? Com certeza faz uma grande diferença. Da segurança, que é uma coisa que o medo é algo que faz parte do nosso dia a dia, né? Por ser mulher. E por ser mulher negra também. A gente sempre está com cuidado no que a gente vai falar, como a gente vai falar, qual o tom, né? Por conta da nossa pele negra. Então, quando a gente está no meio de mulheres, dá uma segurança. E ser mulheres negras também. E falam sempre as suas narrativas, que dizem que estão denunciando. Os filmes são sempre a mesma coisa, assim, o mesmo roteiro, a mesma pegada ali. Mas sempre falando em terceira pessoa. Porque o homem branco, a visão do homem branco para o homem negro. E quando se trata de mulheres, quando nós estamos no set com mulheres, dá uma segurança, mas a gente também sabe que é uma hierarquia de cor de pele, né? Que é a mulher branca e a mulher negra. Então, quem está em função de comando e quem está em função de obedeça, a gente sabe quem é. Então, quando somos mulheres negras, dá um abraço, sabe assim, aquele quentinho no coração. É essa sensação que você respira, que, nossa, que legal que você está aqui. E aí a gente começa a conversar sobre as histórias e ver como a gente tem histórias parecidas, né? E quanto há também uma admiração, porque, poxa, que bom que você chegou aqui, eu cheguei, que bom que você chegou junto. E isso é que tem fortalecido. É isso que tem fortalecido, e por isso nós chegamos a esse catálogo de 20 mulheres. Essa irmandade é desde sempre ou existiu em algum momento disputa? Com certeza, isso vem de pouco tempo, não é desde sempre, né? Porque a gente sabe também que eu digo que implantaram, é como se tivessem implantado uma bomba relógio no meio da nossa comunidade, que é essa briga, essa rixa, sabe? De que você é minha inimiga, sabe? Fulana é boa, não, mas cicrana
Tem que ter sempre sabe, essa oponente, essa rivalidade que é desnecessária. Então implantaram dentro da nossa comunidade e a gente por muito tempo acreditou nessa historinha dessa rivalidade das mulheres e das mulheres negras. Mas quando a gente descobriu onde é que a gente desliga o reloginho dessa bomba, sabe? E aí se olhou e se percebe quanto somos potentes, né? Que para algumas pessoas é prepotência, para a gente é potência, né? Potência máxima, né, Alana? Então, quando a gente começa a se olhar, quando eu me entendo como mulher negra, sei do meu lugar de fala, eu consigo olhar para você, porque somos espelho. Então, nós nos fortalecemos, nós nos admiramos, e é nessa admiração que a gente cresce, que a gente evolui para além, porque somos seres, né, humanos, nós somos humanas. Então, é nesse afeto que a gente começa a construir o nosso fazer, a nossa profissão, na indicação. Porque, assim, no meio de uma roda de conversa, de negócio, o audiovisual é um negócio, quem é que vai lembrar do seu nome? Quem é que vai lembrar do seu nome, independente da sua cor? Posso, né, fazer um recorte aí? Você é quem vai lembrar do seu nome, sim. Você venha falando e assim, foram duas situações, eu vou puxar só uma para não delongar tanto. Uma experiência que eu passei, né? Quando a Mirla perguntou como é estar no meio, ter essas mulheres. A minha experiência do audiovisual, ela é muito sozinha até então. Infelizmente eu não tive contato ali no meio com outras mulheres negras. Era um ambiente muito masculino. As poucas mulheres eu estava e apenas eu como mulher negra. E eu tive uma experiência para indicar uma pessoa para apresentar. Era apenas um final de semana, era apenas para cobrir uma outra apresentadora. E eu levei 3 nomes de mulheres, nenhuma das mulheres eram negras, mulheres brancas. Dos 3 nomes que eu levei para a direção, uma delas foi chamada e assim, recepcionei, inclusive a pessoa soube que tinha sido eu quem tinha indicado e tudo mais. E eu estava ali na função de produção. E a rivalidade começou desde o primeiro, foram 3 dias apenas de trabalho com essa profissional branca. E terminou de uma forma horrorosa, não para mim, porque aí eu tive que realmente me segurar para que não transparecesse o que aquela pessoa queria que transparecesse, que era a figura da mulher negra raivosa. Porque apenas tinha os merchants que outras pessoas faziam. Essa peça que eu levei era apenas para um final de semana, então ela não tinha contrato para fazer merchan para as marcas durante todo o processo, que era um trabalho mais longo. E teve um momento em que a gente estava no set, eu estava gravando, era tudo lá, brifado direitinho, cena 1, cena 2, cena 3. E aquela pessoa não estava naquela cena. E ela chegou com um copo com bebida e quis entrar. E aí eu, fulana, só um momento, eu tô gravando. Só que assim, o falar reto, seco, foi distorcido para o grosseiro, mas não foi. Fulana, só um momento, estou gravando. Quando terminar de gravar, você entra nesse espaço. Nossa, eu fui tida de fato assim, foi levado para os superiores que eu tinha humilhado. E recorreu mesmo assim as outras pessoas. Olha, chamou o diretor, e o que fez comigo me barrou porque ela fez isso. E eu olhar toda a cena, cruzar os braços, certo, ok, pronto, eu preciso gravar. Depois que eu gravar, eu resolvi sair. E voltei, fui gravar, para depois eu resolver, inclusive, com o diretor explicar. Não, isso não aconteceu. O que aconteceu foi isso. E entender, cara, como é cruel. A gente batalha tanto pelo espaço. Infelizmente, a sororidade, ela não predomina. E principalmente em um espaço em que quem está no topo, como se diz, é uma mulher preta. E eu digo isso porque durante esses 3 dias eu presenciei o diretor com atitudes, palavras secas, não ríspidas, não grossas, secas, mas e que em nenhum momento foi lido como grosseria. O homem pode falar grosso. As exigências que são feitas para as mulheres negras são de outra ordem.
né? O olhar, a interpretação para as falas, para as posturas, né? Vão ser sempre com um nível de exigência muito maior. Mas eu lembro de um momento de uma conversa com Cris, que ela falava da necessidade da gente contar histórias felizes, né? De boas histórias, e eu estou aqui pensando em quem inspirou vocês, sabe? A gente falou um pouco dessas dos pares, mas quem inspirou? Quais foram essas mulheres negras do audiovisual, né? Que, gente, olha, eu quero isso para mim. Em que momento vocês disseram isso pode ser meu espaço também? Olha, eu vou para longe, viu? Porque foi uma atriz maravilhosa, Viola e Oprah. São mulheres que eu acompanho, são mulheres que eu leio, e é naquele lugar ali que acho que toda a nossa comunidade tem que estar, e elas levam isso, sabe? Porque o poder que nós temos, né? O poder que nós temos de ficar no lugar desse lugar que querem de submissão, porque incomoda quando nós estamos no comando, não é nem no topo, porque nós somos a base, nós somos maioria, nós estamos na base, somos nós que sustentamos o topo, nós estamos na base, né? Porque somos maioria, e eu acho que estar nessa base é muito importante, se agarrar a ela, porque a gente está mais forte, né? No topo, qualquer ventinho ele cai. Na base, sem amortecedor. Exatamente. Sem amor e sem tecedor, né? Maravilha. Então, nós somos essa base fortalecida, sabe? E eu acho muito lindo isso. Então, essas mulheres que estiveram em lugares de opressão, sabe? Que viveram na extrema pobreza, que disseram para ela que elas não podiam, e que hoje elas são, assim, mundialmente conhecidas. O livro de Viola é fantástico. Não, Viola é incrível. Fantástico. É incrível aquela mulher, a força que aquela mulher tem. E a representatividade dela, sabe? Olhar para aquela mulher, né, preta, maravilhosa, rainha, e me ver a minha avó, sabe? Ver vocês, ver minhas amigas, minhas produtoras, sabe? Pessoas próximas. É isso, é essa representatividade. Eu sei que também as domésticas, as mulheres agricultoras, sabe? As quilombolas, elas se veem ali também, porque é muito nosso lugar de que, olha, a gente consegue, a gente pode ir. E essas mulheres, elas levam, assim, uma comunidade com elas, né? Nós estamos ali junto. E nos ver dessa forma, essa é a minha maior inspiração, assim, sabe? De produção, do quanto que essas mulheres produziram, a vida pessoal delas, as produções, a vida profissional, tá tudo ali muito, muito bem articulado, sabe? Eu acho que a gente precisa disso, nos articular, sabe? E não ir para esse lugar tem uma letra do JP que ganhou 3 Grammys latinos. E aí ele tem uma letra maravilhosa que ele diz, é Ouro Marrom o nome. Então, que minha pele marrom suba o tom se for preciso. Se for preciso, a gente tem que subir mesmo o tom, sabe? Não para ser arrogante, mas para ser altivo. Isso. Já me coloquei em algumas situações assim, sou arrogância, é o nome que você dá, assim, eu chamo isso de altivez e acho lindo. Isso é o problema de quem acha que é arrogante. Mas resolve lá na terapia, amor. Vai lá na psicanálise que resolve. Eu vou fazer aqui o meu. Então a gente precisa, sim, se for preciso, a gente tem que subir o tom. Por quê? Por muito tempo a gente teve que calar, que o nosso canto não entoou, sabe? Então a gente precisa, sim, às vezes é necessário. Porque só o branco pode subir o tom. Essa pergunta, né, que você nos fez sobre questão de
de onde veio, né, a inspiração, eu me lembro do meu pai que no início do ano partiu para outro plano. Me emociona muito ainda falar sobre isso, mas foi o meu pai quem trouxe as primeiras janelas para um mundo do negro não subserviente, do negro não objetificado pela sociedade, como a gente sempre foi, né? E sim como um negro potente, como um negro presente. Meu pai, ele trabalhou, entre outros empregos que ele teve, o principal foi na Funasa, ele era laboratorista. E acredito que a minha lembrança, ele era o único negro, e ele era negro preto retinto. E eu lembro que meu pai fez uma viagem para o Rio de Janeiro, para fazer um curso lá sobre malariologia. E quando ele voltou com uma das primeiras edições da revista Raça. E foi a primeira vez em que eu vi negros numa capa de revista, e inclusive com aquela história. E eu lembro que acho que tinha umas 3 ou 4 revistas, eram as primeiras mesmo, sabe? Em uma delas tinha Isabel Filardes e em outra tinha a Glória Maria. Mas eu lembro de ter me debruçado muito em Isabel Filardes. Eu era muito encantada por aquela imagem dela. Foi algo que ficou um recorte mesmo, ficou naquele momento, não se arrastou para a minha vida. E também tinha Denzel Washington, que eu recortei a foto e coloquei na minha agenda. E eu tive uma experiência muito negativa, porque enquanto minhas amiguinhas estavam ali, acho que eu tinha 12 anos, 11, 12 anos de idade, não era mais que isso. Minhas amiguinhas estavam ali com os galãs da Malhação, né, das revistas Teen. Eu estava com Denzel Washington e eu lembro que elas riam. Que homem feio, porque o preto não era, e ainda comercialmente falando, pro comércio mesmo, não é lido como o bonito, né? Infelizmente. Então foi a partir daí que eu fui vendo assim que essas pessoas existiam naquele espaço. E essa janela, ela tomou uma proporção assim, a minha voz embarga, porque eu sou muito grata ao meu pai por isso. O meu pai e a minha mãe, porque meu pai e minha mãe, eles são conscientes de onde vieram e que esse lugar não é nosso, aquele lugarzinho, sabe? Pequenininho, na rua mesmo, várias experiências que a gente passava, de chamar os filhos deles, né? Meu irmão também, menino preto, para ir para venda. Chama ali Tiago ir para venda, para comprar para a vizinha dava 5, 10 centavos. Quando meu pai e minha mãe descobriu isso, bateu na casa da vizinha e disse: não, vai chamar alguém para ajudar? Chame os filhos de fulano, ciclano, beltrano, que são brancos. Por que filho de preto? Eu trabalho, eu mantenho meus filhos, meu filho não está aqui para lhe servir, não. Então, Então, muitas vezes, quando eu me vejo assim, admirando as pessoas que estão no topo e que são negras, eu devo aos meus pais que me deram esse acesso de me mostrar através de uma revista e depois ali, através também do consumo dentro de casa, o samba. Né? A música lá em casa era uma coisa que tinha sempre. E os discos, a música era música negra. O que mais tocava na minha casa era... Mas eu lembro, tenho imagens assim na minha cabeça de sambar com minha mãe ao som de Martinho da Vila, de Bezerra da Silva. A gente tá falando da periferia, é o povo, é a gente, sabe? Ali vivendo. Memórias, né? Então a gente tá caminhando para o encerramento e aí a gente vai das memórias para cenas dos próximos capítulos. O que é que vocês visualizam? Quais são as perspectivas? Né? Visualizo produções, sabe? Como esse, mais podcasts, para a gente conversar mais sobre isso, conversar mais sobre educação, né? Sobre as nossas produções, o que a gente tem para produzir, para colocar na cena do audiovisual, do teatro, né? Eu tenho consumido muito, diferente de Alana, eu consumi muito essa arte. Eu sei quem está fazendo em todos os lugares, mas por quê? Eu estou no teatro, no cinema, há 17 anos, né, fazendo arte. Então eu procuro sim pesquisar, saber quem está fazendo e quem são as pessoas negras que estão fazendo. Então eu consumo música, exposição, tem exposições que estão circulando no Brasil, quem é que está produzindo, né? Quem está produzindo a música, que não está no eixo comercial, que está fora do eixo, né? Então, assim,
é importante que a gente, a partir de agora, faça isso, né? Consuma mais desses artistas. Então eu espero que a gente consiga produzir, né? Produzir um pouco mais, né, Alana? Fazer esse projeto, ele é muito importante para fazer com que a gente se conheça. E aí a gente lembre das nossas irmãs nas rodas de negócios, que a gente lembre do nome e que a gente lembre de sustentar também de que nós somos representatividade, que o produto e o serviço lá do grande empresário, ele chega na casa das mulheres negras, que elas são consumidoras, e nós temos números, viu? E nossos números são altos, né? Então, a gente possa ir buscar minuciosamente também esses números e prove para eles, porque a gente tem, nós somos potenciais clientes, consumidoras, né, reais desses produtos e serviços de marcas internacionais e nacionais. Então, que a gente também possa ver a nossa comunidade como grande potencial, que a gente possa dar prioridade quando eu for comprar uma roupa, quem é a costureira, quem é a marca da mulher negra, que a gente possa fazer isso, quem é da sandália, dos acessórios, né? Que a gente possa botar os nossos turbantes coloridos e desfilar por aí, que a gente possa se reconhecer, se encontrar dessa forma também, sabe? Sorrir. Quando eu vejo uma mulher negra que a gente se passa assim na calçada, hoje aconteceu uma situação assim, e que a gente levanta a cabeça e se olha, sabe? Sorri, a gente se reconhece, e aí isso também dá uma tranquilidade, sabe? Que, sabe? Eu não tô sozinha. Eu não tô sozinha. E eu espero, inclusive, a partir de agora, produzir muito. E hoje eu venho em uma nova versão, né? Hoje a Alana é a Alana mãe, e mãe de uma mulher preta. Minha mulher preta tem 4 meses e meio e é potente. Então, o que eu faço hoje eu sei que vai reverberar na vida dela, e quero que seja assim. Quero abrir espaço para ela. Eu me vejo com uma missão, a missão maior que eu poderia ter na vida é ser mãe de uma mulher preta. Então, antes a Alana era muito bastidores, hoje eu já venho com o desejo de ir para frente das telas. Tive oportunidades antes que inclusive até desperdicei, não queria tanto, hoje eu quero porque caso minha filha queira também, não que eu quero para que ela queira, mas caso ela queira, eu possa ser a referência dela, ela ter essa referência dentro de casa. A Alana espera um cenário em que eu possa escrever histórias, contar histórias, viver histórias, e daqui a anos ali na frente estar impregnada, impressa também em histórias, porque esse lugar assim é nosso. Tem mulheres negras no audiovisual campinense. Produzindo, né? E narrativas também é muito importante, pegando esse gancho que a Alana falou. Narrativas que as nossas crianças, elas estejam tranquilas andando na rua, sabe? Que elas possam sair lá do campinho de futebol do bairro, andar, cruzar a rua, ir para casa de sandália descalço, de descalço, sem sandália, e com a camisa no ombro, e que ela possa ir tranquila. Se ela encontrar um carro da polícia, que eles a cumprimentem com respeito. Como criança, sabe? Eu acho que a arte é isso. A gente precisa criar narrativas, porque a gente precisa dar referência para as nossas crianças, porque elas não têm. A referência que ela tem é da polícia que confunde um guarda-chuva com uma arma. Então a gente precisa. Hoje a nossa criança preta na rua, ela tem medo quando ela vê a polícia. O coraçãozinho dela dispara quando ela vê a polícia. Eu acho que criança nenhuma tem que passar por isso, sabe? Ela tem que se acalmar, ela tem que saber que ela está protegida. Então a gente pode fazer essas narrativas. Não existe, sim, mas elas vão existir, porque a gente precisa dar referência para essas crianças, para que elas sintam-se protegidas e que não seja jogada no muro, né, e depois levar uns tapas só por serem negras. Então eu sonho muito com isso, que as nossas narrativas elas comecem a mudar,
que a gente possa ver beleza, né? E essa infância seja resguardada, e sim, através da arte, do audiovisual, do teatro, né, das artes plásticas, enfim, da publicidade, da publicidade, né? Que as nossas crianças sejam vistas como crianças negras, não só como cotas, que elas são importantíssimas, é um direito nosso, mas que ela seja como ser humano, que sente profundamente. Perfeito, meninas. Muito obrigada. A gente fica muito feliz. E muito feliz, inclusive, por, a partir daqui, abrir novos caminhos, né? Caminhos que considerem o trabalho de todas essas mulheres, caminhos que tragam representatividade positiva, histórias novas e mais bonitas. Então, que a gente possa seguir, né? Com esperança, com muito trabalho e juntas. Muito obrigada, muito obrigada. Obrigada, Carla, obrigada, Mirla, obrigada, Cris. Só obrigada mesmo, assim, troca enorme. Eu saio daqui hoje maior. Obrigada, meninas. Muito obrigada. Foi uma alegria para a Mirla, como ela já colocou, para mim também. É muito bom que nós possamos sonhar, né? Continuar, né? Sonhar, vamos sonhar e realizar. E nos movimentemos, isso, né? Como diz Angela Davis, quando uma mulher negra, né, se movimenta, toda a estrutura se movimenta junto com ela. Então, nos movimentemos. Acho que as coisas já estão começando a acontecer. E só de poder estar aqui, né, nesse bate-papo, trocando ideias, muito bom, muito revigorante. Obrigada a você também, que ficou aí, nos ouviu, né, que se inquietou com as nossas conversas, que se conectou de alguma forma. Muito obrigada. E a gente continua com essa série, né, do podcast em relação ao projeto Tem Mulher Negra no Audiovisual, outras produtoras audiovisuais que estão no catálogo estarão aqui conosco também, debatendo o mesmo tema, mas compartilhando os seus olhares, as suas vivências, né, para que a gente saia com esse balanço, essa série sobre como é que é ser mulher negra no audiovisual campinense. Muito obrigada, um grande abraço. Tem Mulher Negra no Audiovisual Campinense, o podcast sobre o protagonismo das mulheres negras na produção audiovisual.